Boa noite, minha gente. Vamos rezar a oração de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você já ouviu falar da oração de São Bento? Muita gente conhece a famosa medalha de São Bento, cheia de letras misteriosas e símbolos. Mas por trás de tudo isso, tem uma oração poderosa que tem atravessado séculos protegendo pessoas contra o mal, trazendo paz e segurança espiritual. A oração de São Bento é simples, mas cheia de força. Ela começa assim: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Olha que bonito isso! Essa parte me faz pensar em como muitas vezes a gente se sente perdido, cercado de dificuldades, de pensamentos ruins, de medos. E aí vem essa frase como um lembrete: a luz que nos guia deve ser a da cruz, ou seja, da fé, de Cristo. São Bento nos lembra que não devemos seguir o dragão, símbolo do mal, da tentação, da mentira. É como se ele dissesse: ei, olha para frente, segue o que é bom, não se deixe levar pelo que te afasta da paz. Depois vem: retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Essa parte é mais direta, né? E até um pouco forte. Mas às vezes a gente precisa ser firme. Quantas vezes somos tentados a fazer o que sabemos que não é certo? Pode ser algo pequeno, como uma fofoca, ou algo maior, como guardar rancor, ser injusto ou mentir. Aqui São Bento nos ensina a dizer não com convicção. Nunca me aconselhes coisas vãs, ou seja, vazias, sem valor verdadeiro. Isso é sabedoria pura. Às vezes o mal vem disfarçado de coisa boa, mas é vazio, não alimenta a alma. O legal é que essa oração é mais que palavras. É uma atitude, uma postura diante da vida. Quando a gente a reza, está dizendo para si mesmo e para o mundo: eu escolho o bem. Eu escolho a luz. Eu não vou me deixar levar pelas armadilhas que aparecem pelo caminho. E olha, São Bento viveu lá no século VI, em um tempo bem complicado, cheio de guerras, doenças e uma sociedade que estava meio sem rumo. Ele se afastou de tudo isso e foi viver como monge, buscando a Deus no silêncio, na oração e no trabalho. Foi assim que ele criou a famosa regra de São Bento, que orienta a vida dos monges beneditinos até hoje, baseada no ora et labora, que significa reza e trabalha. Essa ideia da oração de São Bento tem tudo a ver com isso. Ela não é só para rezar quando está com medo, sabe? Ela é um lembrete diário de que a gente precisa estar atento, com o coração voltado para o bem, com a mente firme, sem deixar o mal tomar conta. Aliás, essa oração está cheia de símbolos que aparecem também na medalha de São Bento. Já reparou nela? Tem umas letras gravadas que, quando a gente decifra, são justamente partes dessa oração. Por exemplo, CSSML quer dizer Crux Sacra Sit Mi Lux, a cruz sagrada seja a minha luz. E NDSMD significa Non Draco Sit Mi Dux, não seja o dragão o meu guia. É como carregar no peito uma oração constante, uma forma de dizer: eu estou protegido, eu escolhi a fé. Tem gente que coloca a medalha na porta de casa, em cima da cama, dentro do carro ou até mesmo planta no jardim. Não é superstição, é fé. É como ter um escudo espiritual. Mas claro, mais importante do que ter a medalha é viver aquilo que ela representa. É tentar ser uma pessoa melhor, lutar contra o mal, contra as tentações, todos os dias. E sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo? É que essa oração, mesmo tão antiga, continua super atual, porque os desafios mudam de forma, mas continuam aí. Às vezes, o mal se apresenta como ansiedade, como medo, como inveja, orgulho, raiva, e às vezes nem percebemos. Mas com a oração de São Bento, a gente aprende a reconhecer esses dragões e dizer com firmeza: retira-te. Outro ponto que me toca muito nessa oração é a autoridade com que ela é dita.
A gente vive num mundo que às vezes tenta relativizar tudo, como se o bem e o mal fossem uma questão de ponto de vista. E claro, a vida é cheia de nuances, mas tem coisas que são claramente destrutivas. A oração de São Bento não fica em cima do muro. Ela é clara. Não quero o que é falso, vazio, ruim. Quero a luz. Quero a verdade. E isso, de verdade, é muito libertador. Porque quando você escolhe o bem com convicção, você sente paz. Mesmo que as dificuldades continuem, e elas vão continuar porque isso faz parte da vida, você enfrenta de outro jeito, com mais força, com mais coragem. Muita gente relata milagres com essa oração. Proteção contra acidentes, livramento de doenças, até contra forças espirituais negativas. E eu acredito sim que isso acontece. Mas mais do que os milagres externos, os maiores milagres são os internos. Quando uma pessoa, por exemplo, para de alimentar um vício, quando decide perdoar alguém, quando escolhe recomeçar com fé, isso já é uma grande vitória. É a oração de São Bento agindo por dentro. Então, se você ainda não conhece essa oração, que tal começar a rezá-la todos os dias? Não precisa ser nada complicado. Pode ser de manhã, ao acordar, ou antes de dormir. Pode ser em silêncio, pode ser em voz alta. O importante é rezar com o coração. E quando vier aquele momento difícil, aquela tentação, aquela tristeza que parece que não vai embora, lembra das palavras de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. É como acender uma luz no meio da escuridão. E com o tempo, essa luz vai crescendo dentro da gente. Se você já reza essa oração, compartilha com alguém. Às vezes uma simples oração pode mudar o dia ou até a vida de uma pessoa. E se quiser, pode fazer assim, reza devagar, trecho por trecho, e depois para um pouco e reflete sobre o que aquele trecho significa para você. Isso faz a oração entrar mais fundo na alma. No fim das contas, a oração de São Bento não é só uma proteção contra o mal. Ela é um chamado para viver o bem com mais coragem. E isso, meu amigo, minha amiga, é o que mais precisamos hoje em dia. Se a gente parar para pensar, essa oração de São Bento tem tudo a ver com a vida corrida que a gente leva hoje em dia, cheia de escolhas o tempo todo, cheia de vozes diferentes tentando influenciar a gente. Tem hora que parece que o mundo inteiro quer nos empurrar para longe do que é certo. Redes sociais, pressão no trabalho, brigas em casa, insegurança, ansiedade... É muita coisa para lidar, né? Aí vem essa oração e dá aquele chacoalhão. Não seja o dragão meu guia. Pensa nisso no dia a dia. Às vezes, o dragão não aparece como algo horrível, assustador. Às vezes ele vem disfarçado de preguiça, de procrastinação, de comparação. A gente começa o dia bem, mas aí abre o celular, vê a vida perfeita de alguém e já se sente mal. Já bate aquele desânimo, aquele sentimento de eu nunca vou conseguir. E nesse momento, essa oração é tipo um freio, um aviso. Não siga por aí. Isso não é luz, não é verdade. Volta para a tua essência. Volta para a tua luz. É um lembrete de que nem tudo que brilha é bom e que a luz verdadeira é a da cruz, é do amor, da paz interior, da honestidade com a gente mesmo. Outro trecho que bate fundo. Nunca me aconselhes coisas vãs. Esse coisas vãs é tudo aquilo que parece importante, mas no fundo é vazio. A gente vê isso demais hoje em dia. Um exemplo clássico, aquela vontade de agradar todo mundo, de ter aprovação o tempo inteiro. A gente começa a viver para os outros e esquece de ouvir a própria alma. E sabe o que é o pior? Isso cansa. Cansa de um jeito que nem sempre a gente percebe de imediato. Vai drenando nossas forças aos pouquinhos.
É aí que essa oração entra, como um bálsamo, sabe? Ela te lembra, você não precisa seguir por esse caminho. Tem outro, um caminho mais leve, mais verdadeiro. Quantas vezes também nos deparamos com situações que pedem coragem? Como dizer não para algo que todo mundo está dizendo sim? Como manter a calma quando alguém pisa no nosso calo? Como não revidar quando nos tratam com grosseria? Essas são as batalhas do dia a dia. E a oração de São Bento é como uma armadura espiritual. Você se reveste dela e segue mais forte, mais firme. Não é que os problemas desaparecem, mas você passa a enfrentá-los com outra postura. Tem uma parte da vida que é bem sensível para todo mundo: as relações, família, amizades, casamentos. Todo mundo quer paz dentro de casa, né? Mas nem sempre é fácil. Às vezes o dragão aparece ali, no meio de uma discussão boba, e vira um incêndio. Gritos, mágoas, palavras que machucam. Se nesse momento a gente lembrasse da oração de São Bento, talvez as coisas fossem diferentes. Talvez a gente pensasse: isso que estou prestes a dizer é luz ou veneno? Essa atitude que estou tomando me guia para Deus ou me afasta dele? Rezar essa oração diariamente é como treinar o coração. Você vai ficando mais atento, mais sensível ao bem. Vai ficando mais rápido em perceber quando o mal tenta entrar. Às vezes com um pensamento ruim, uma irritação, um julgamento. E olha, tem uma parte linda da espiritualidade de São Bento que a oração também traz: o equilíbrio. O famoso ora et labora, reza e trabalha. Isso quer dizer que a oração não é fuga da realidade, mas força para encarar a realidade. Tem gente que pensa que rezar é se esconder dos problemas, mas é o contrário. Rezar é se abastecer para ir à luta. Por exemplo, tem aquele dia que tudo dá errado. Você acorda atrasado, perde o ônibus, briga com alguém, chega no trabalho com 1000 tarefas e nenhuma paciência. Nessas horas, se você já começa o dia com essa oração, parece que mesmo no meio da tempestade, tem algo dentro de você que não se abala. É como se dissesse: ok, tá difícil, mas eu tô firme. A luz está comigo. E mesmo nos momentos de tentação mais silenciosa, ela ajuda. Tentação de falar mal de alguém, de desejar o mal, de ser indiferente à dor alheia. Parece pouca coisa, mas essas pequenas atitudes vão moldando o nosso interior. A oração de São Bento não deixa a gente cair no automático. Ela traz consciência. Agora, pensa num exemplo mais moderno: as redes sociais. Aquele lugar onde é fácil se perder, fácil julgar, fácil se comparar, fácil ficar com raiva. A oração de São Bento pode ser como um filtro. Antes de postar algo, antes de reagir, antes de compartilhar, isso aqui é luz ou veneno? E por falar em veneno, aquele trecho final da oração é um tapa na cara do mal. É mal o que tu me ofereces? Bebe tu mesmo os teus venenos. É um chega pra lá espiritual. Tipo, isso aí que você tá tentando me dar, não me serve. Leva de volta. É uma forma de mostrar que a gente tem escolha, que a gente pode se recusar a aceitar o que não vem de Deus. Muita gente carrega essa oração como se fosse um amuleto. Mas, como eu já disse, o mais poderoso é viver essa oração. É deixar que ela molde nossas atitudes, nosso olhar, nossas palavras. Você já viu gente que parece que carrega uma paz por onde passa? Que entra em um ambiente e acalma tudo? Essas pessoas normalmente têm uma vida interior forte. Rezam, refletem, estão conectadas com algo maior. E a oração de São Bento pode ser esse alimento diário para quem quer ser luz. Ela é pequena, mas tem um poder gigantesco e funciona para todos os momentos. Quando você precisa de proteção, quando vai fazer uma viagem, quando vai entrar em uma reunião importante, quando está sentindo medo, quando está com raiva, quando precisa tomar uma decisão difícil, ou quando quer agradecer por algo bom. Ela é como aquele abraço invisível de Deus te dizendo: vá em frente, eu estou contigo, o mal não vai te derrubar. E para terminar esse nosso papo, eu queria te convidar a experimentar algo. Durante uma semana, reze essa oração todo dia, de manhã, antes de começar sua rotina. E no final da semana, veja como você se sente. Anota se quiser.
Perceba se você está mais calmo, mais firme, mais consciente, porque no fim das contas, rezar é isso, abrir espaço dentro da gente para Deus agir. E a oração de São Bento é uma porta aberta para que a luz entre. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas orações. Que Deus te abençoe!